Na Escola Bíblica Dominical de hoje nós vamos estudar a lição de número 10, Paulo e seu amor pela igreja. Na aula de hoje nós vamos destacar o amor de Paulo pela igreja. Também nós vamos relacionar o amor com a fé na igreja. Ao final da aula nós vamos listar 3 virtudes que havia na igreja em Tessalônica: fé, amor e esperança. Fique conosco para mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o 4º trimestre do ano de 2021. Nesse trimestre estamos a estudar o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Esta lição foi comentada pelo pastor Elienay Cabral. Quero pedir para você se subscrever no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com, é o endereço do site. No site você pode fazer o download gratuitamente desses slides que aparecem na vossa tela. Temos também no nosso site os slides para a lição da classe Jovens. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10, Paulo e seu amor pela igreja. Então nós vamos ver nesta lição o quanto Paulo amava a igreja a qual Deus o havia constituído apóstolo dos gentios. O textuário da nossa lição: porque o amor de Cristo nos constrange, ou seja, nós fomos atraídos pelo amor de Cristo. E hoje nós estamos na presença de Deus, louvando, glorificando e adorando o seu nome, porque o amor do Senhor nos constrangeu, nos atraiu, e nós agora o adoramos de todo o nosso coração. A verdade prática nos diz que o amor cristão é um sentimento, o amor cristão não é um sentimento egoísta, mas o sacrifício dos próprios desejos para o bem dos outros. O amor cristão, ele não fica apenas para si próprio. O amor cristão, ele deseja também que outras pessoas sejam alcançadas e assim também tenham a salvação. Por quê? Porque o amor cristão não é um sentimento egoísta, mas é um sacrifício dos próprios desejos para o bem das outras pessoas. Todo aquele que tem o amor de Cristo na sua vida, ele quer que também outras pessoas tenham este amor de Cristo em seus corações e que sejam também salvos. A leitura bíblica em classe da nossa lição está na primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 1 a 10. A introdução da nossa lição. É encantador contemplar o amor de Paulo pela igreja de Cristo. Como Paulo amava a igreja a qual ele dirigia. Como ele amava a igreja a qual ele havia plantado, ele havia discipulado. A igreja a qual ele via, a qual ele havia plantado, a qual ele havia discipulado, ele amava. O apóstolo nos ensina que os obreiros também devem zelar
cuidar e amar a igreja. Então, devemos ter o exemplo de Paulo na nossa vida, porque Paulo zelava pela igreja, amava a igreja, cuidava da igreja. A vida e o ministério de Paulo são um antídoto contra a banalização da igreja, o corpo de Cristo. Quantas pessoas estão a banalizar a igreja nos dias de hoje, empobrecendo a igreja, querendo empobrecer a igreja, querendo destruir a igreja, querendo deixar a igreja em segundo plano com as suas atitudes imorais, com as suas atitudes mentirosas, fingindo-se cristão, mas não sendo um cristão verdadeiro, acaba então por banalizar, querer empobrecer a igreja. Mas sabemos que Jesus Cristo é o fundamento dessa igreja, e a igreja do Senhor Jesus, aos olhos daquele que ama, aos olhos daquele que tem a salvação da sua alma, nunca há de ser banalizada. Nesse sentido, somos convidados a amar a igreja e a demonstrar o sentimento de maneira concreta. É com as nossas atitudes, é com a nossa demonstração, é com a nossa ação de amor, de zelo e de cuidado que nós demonstramos o amor que temos pela igreja, o amor que temos pelos nossos irmãos, o amor que temos pelas almas que precisam de salvação. Por isso o apóstolo defendeu a igreja, protegeu e buscou viver na integridade as virtudes do amor, da fé e da esperança nas diversas igrejas por onde ele passou. Amemos a igreja de Cristo, amemos a nossa igreja, a igreja local, a igreja a qual você congrega, o ministério que você está a congregar deve ser amado, a igreja a qual você congrega, porque não é a placa da igreja que vai fazer com que o homem chegue ao céu, não é o nome de uma igreja que vai fazer com que o homem chegue ao céu, mas é a sua dignidade, é a sua honestidade, é a sua vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor, é o seu caráter cristão, é a sua vida em Cristo, é a sua demonstração de um cristão verdadeiro que ama uns aos outros, que ama as pessoas, que ama a igreja local. Isso sim faz de uma pessoa um verdadeiro cristão. Pelo menos duas características marcaram a igreja de Tessalônica, ou seja, seu amor ao Senhor Jesus e o amor recíproco entre os irmãos. Eles amavam a Cristo e, como demonstração de seu amor por Cristo, amava também os irmãos, porque é o nosso amor pelos nossos irmãos que responde à pergunta de muitas pessoas. É o nosso amor pelos nossos irmãos, pela igreja onde nós congregamos, que demonstra o amor de Deus na nossa vida. À luz do evangelho, à luz do exemplo dessa igreja e do sentimento do apóstolo Paulo por ela, o nosso propósito é mostrar que, como seguidores de Jesus e membros de uma igreja local, devemos amar essa igreja, devemos expressar esse amor na comunhão dos santos. Veja que é o nosso amor pelos irmãos que demonstra o nosso amor a Deus. Se não amemos os nossos irmãos,
como amamos a Deus. Então é necessário que colocamos a prática desse amor. Veja que o primeiro tópico diz o amor de Paulo pela igreja, o primeiro item, o amor como de um pai para um filho. É assim que o apóstolo Paulo amava a igreja, porque a igreja era como os seus filhos. Ele amava-os com o amor de pai. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses atesta o amor do apóstolo pelos membros dessa igreja. Capítulo 1 desta carta, versículos 2 e 3. E por todas as igrejas plantadas no mundo gentílico, assim como o amor de um pai para com o filho. De que forma você ama o seu filho? Qual é o seu amor, o seu sentimento de amor pelo seu filho? Na verdade, o amor, ele é mais uma ação do que um sentimento. As pessoas que querem amar colocam em prática esse amor. De que maneira você ama o seu filho? Assim Paulo amava a igreja a qual ele pastoreava, a qual ele ensinava, a qual ele discipulava, a qual ele dirigia. Veja que o apóstolo diz a respeito dos coríntios. Ele disse assim, na primeira carta que ele escreveu à igreja que estava em Corinto, capítulo 4, versículo 15, ele disse: porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, milhares de discipuladores, milhares de ensinadores, milhares de pastores, não teriam muitos pais? Pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho, pela palavra de Deus. Vocês foram gerados, vocês vieram ser nascidos porque o Evangelho chegou até vocês. O amor motivado pelo modo de viver o Evangelho. Paulo elogiava a igreja em Tessalônica pelo modo como eles receberam a palavra e colocavam em prática na vida diária. De que modo você recebeu a palavra? De que forma nós estamos vivendo a palavra? De que forma nós estamos colocando em prática a palavra? Paulo, ele percebeu, ele viu que a igreja em Tessalônica havia recebido com muito amor o Evangelho, de forma que eles colocavam em prática a palavra de Deus. Os cristãos de Tessalônica eram o objeto de amor do apóstolo, pois neles ele via o fruto do seu ministério. Qual era o fruto do ministério de Paulo? A expressão de amor pela palavra, a prática dos tessalonicenses do Evangelho que eles haviam recebido do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo se alegrava ao ver a expressão de amor a Deus na vida da igreja. Assim, também se alegra o pastor na igreja a qual ele pastoreia, quando ele vê que a igreja está colocando em prática aquilo que ele está ensinando. Ora, se a igreja não coloca em prática aquilo que o pastor ensina, com certeza deixa os pastores, deixa os líderes tristes, pensando: Deus, o que eu estou ensinando? De que forma que eu estou ensinando? A igreja não está aprendendo. Então essa igreja, a igreja de Tessalônica, era formada por pessoas que haviam abandonado a crença em ídolos e pela fé eles haviam então abraçado o Evangelho, de tal forma que eles viviam o Evangelho,
que eles viviam a palavra de Deus, expressava este amor que eles tinham a Deus obedecendo o Evangelho, expressava o amor que eles tinham a Deus colocando em prática aquilo que Paulo ensinava. Logo, o Evangelho não é só discurso, mas implica práticas convictas. Essa disposição dos Tessalonicenses tocava o coração do apóstolo Paulo. Paulo ficava comovido, ficava alegre, se comovia, porque via que a igreja que estava em Tessalônica se preocupava em colocar em prática aquilo que ele ensinava. Isso com certeza deixa qualquer pastor feliz, qualquer líder de congregação feliz, porque a igreja está colocando em prática aquilo que ele vem ensinando na igreja. O amor deve nortear a nossa vida na igreja local. Num tempo em que muitos vivem de criticar a igreja local, que é o que nós vemos, quantos crentes criticam a igreja a qual ele congrega? Então, aqueles que têm a salvação, que esperam em Cristo Jesus, é hora de demonstrar amor pela igreja em que congregamos. Não podemos criticar o local onde nós estamos ali para alcançar a salvação, onde nós estamos sendo ensinados. Vamos demonstrar amor pela igreja a qual nós congregamos. Então esse é o local que Deus nos colocou, esse é o lugar que Deus nos plantou, e é onde nós devemos então aguardar Cristo Jesus a qualquer momento. O lugar onde servimos a Jesus, compartilhamos a comunhão com outros irmãos e realizamos a sua obra. É neste local, é com esses irmãos, com esta igreja, que nós devemos compartilhar a comunhão que nós temos. É nesse local que Deus nos colocou para nós realizarmos a sua obra. O amor de Paulo pela igreja deve tocar o nosso coração. Então, observemos como Paulo demonstrava o seu amor pela igreja a qual ele dirigia. E vamos procurar ser esse exemplo. Assim, sermos encorajados a manifestá-lo na igreja local, a qual nós congregamos. O apóstolo mostra que a expressão suprema desse amor é a crucificação de Jesus no Calvário, seu doloroso sacrifício. Então Paulo vai mostrar com a expressão suprema desse amor. Qual foi o amor de Cristo? Foi um amor supremo, foi um amor sacrificial. Ele morreu por nossos pecados, para que hoje nós pudéssemos então vivermos uma vida livre do pecado, seguindo Cristo, que nos concede a salvação. Agora, de que forma Jesus fez? Ele foi crucificado no Calvário. Deus provou o seu amor na cruz, quando Cristo pendurado ali sangrou, ali morreu. Foi Deus dizendo ao mundo: eu te amo. Foi a forma que Deus demonstrou o seu amor pela humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então ele deu o seu Filho, demonstrando o seu amor pela humanidade. Jesus também, ele deu a sua vida para que todos aqueles que nele agora creem possam ser salvos. Então Jesus também demonstrou o seu amor
Ele demonstrou o seu amor morrendo por nós na cruz do Calvário. E nós, de que forma podemos demonstrar o nosso amor a Deus? De que forma nós podemos demonstrar o nosso amor a Cristo Jesus, o nosso Senhor? De que forma podemos? Como nós dissemos aqui no início, nós devemos amar o próximo. O nosso amor deve ser um amor cristão. O amor cristão, ele não é egoísta, ou seja, ele não pensa em si mesmo, ele pensa nas outras pessoas. Então devemos fazer o quê? Falar do amor de Deus pela humanidade a essas pessoas, para que venham conhecer a Cristo como Salvador e também sejam salvos. O segundo tópico da nossa lição: amor e fé na igreja. Amor, uma palavra proeminente nas cartas de Paulo. O apóstolo Paulo mostra que a suprema expressão do amor de Deus à humanidade é o sacrifício de Jesus no ato de sua crucificação. Então Paulo vai dizer que essa expressão do amor, o amor de Deus, foi expressado quando ele enviou o seu único filho para morrer por nossos pecados. Jesus foi crucificado por nossos pecados. Paulo disse na sua carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, ele diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Entretanto, é preciso que o ser humano responda a esse amor, cuja reciprocidade se dá nos seguintes termos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é preciso crer para responder esse amor. Então, de que forma que nós respondemos ao amor de Deus pela humanidade? De que forma que nós respondemos ao amor de Cristo morrendo na cruz por nossos pecados? É crendo nisso, é crendo nesse sacrifício, é crendo que Jesus nos amou, é crendo que Deus nos amou. Esta é a nossa resposta. E vivemos a palavra de Deus, vivemos o que Cristo nos ensinou através dos apóstolos. Nós estamos demonstrando esse amor. A fé e o amor no ensino de Paulo. O apóstolo nos diz que o amor é a fonte da justiça de Deus imputada ao pecador, concedida pela graça por meio da fé. Então o apóstolo nos diz que o amor é a fonte da justiça de Deus, imputada ao pecador, concedida pela graça por meio da fé. A salvação não é de graça, a salvação é por meio da graça, através da fé. Assim, fé e amor têm uma correlação inigualável. Aos Efésios, Paulo escreveu no capítulo 1, versículo 15 da sua carta: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos. Aquele que tem fé, é necessário expressar essa fé. De que forma? Agindo com amor, se expressando com amor, tendo atitudes de amor para com as outras pessoas. Na sua segunda carta aos Tessalonicenses,
Paulo vai dizer: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Então Paulo, ele via isso na igreja que estava em Tessalônica. Ele via que o amor crescia na igreja, porque eles tinham fé. Tendo fé, eles então colocavam em prática a palavra de Deus, demonstrando então o seu amor para com as outras pessoas. Portanto, segundo o ensino do apóstolo, há uma correlação necessária entre a fé em Cristo e o amor entre os irmãos. Logo, na fé cristã, o único débito que temos como crente em Jesus é o amor recíproco para com os outros. Nós sempre vamos ser devedores do amor, porque por mais que nós amamos aos outros, por mais que nós amamos as outras pessoas, nunca chegaremos a amar assim como Deus amou. Nunca nós chegaremos a amar assim como Cristo amou. Vamos sempre ser devedores do amor. Esse amor deve ser demonstrado na igreja a qual você congrega. Eu devo demonstrar esse amor na igreja a qual eu sou membro, na igreja a qual eu congrego, na igreja a qual eu trabalho. Ali eu devo demonstrar o meu amor por Deus, amando os meus irmãos. O terceiro item fala sobre a dimensão prática do amor na igreja. Na parábola do bom samaritano, que está no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37, ele fala do o amor se manifesta na atitude concreta em relação ao outro. Então, o amor não deve ser apenas teórico, apenas de boca, deve ter ação, deve ter atitude, deve ser de uma forma concreta. Foi a resposta de Jesus a uma pessoa quando perguntou a Cristo: qual é o meu próximo? Então Jesus vai contar a parábola do bom samaritano, explicando o que é o amor ao próximo. É a atitude. O seu próximo sempre será aquela pessoa que vai precisar da sua ajuda em um momento que eu não sei qual é. Talvez você já esteja colocando em prática este amor. Talvez você já esteja vivendo o Evangelho, colocando em prática, tomando a atitude de um bom samaritano. Mas quem sabe ainda vai aparecer alguém que vai precisar de você, e você então vai colocar em prática este amor. Então, no ministério de Paulo, o amor sempre tem um caráter prático. No capítulo 13 de 1 Coríntios, Paulo mostra que o amor é mais importante do que os dons espirituais exercitados na igreja. Eu devo buscar os dons espirituais. Eu devo buscar o dom da profecia. Eu devo buscar o dom de milagres, o dom da cura. Eu devo buscar os dons do Espírito Santo. Mas eu preciso saber que o amor verdadeiro, o amor puro, é quando você coloca em prática este amor em favor de alguém que está precisando de ajuda.
Então, os dons espirituais são importantes para o cristão, mas mais do que os dons espirituais é o amor. Pastorear com fidelidade os crentes, suprir a necessidade de quem precisa, visitar os irmãos em suas enfermidades, orar uns pelos outros, e tudo quanto se apresentar como oportunidade de amar. Toda vez que você tiver uma oportunidade para amar, para colocar em prática o amor, faça isso. Demonstre que você tem Deus no seu coração, colocando em prática o amor em favor de alguém que precisa da sua ajuda. Nossa atitude confunde o amor e a luxúria. Vamos ver aqui no dicionário léxico, sobre a luxúria, o significado de luxúria. A luxúria é a atração pelos prazeres sensuais e carnais, atuação desmedida no que diz respeito aos prazeres sexuais, lascívia. Então isso é o significado de luxúria. Ao contrário da luxúria, o amor é dirigido exteriormente às outras pessoas e não interiormente a nós mesmos. Então, ao contrário da luxúria, o amor que as pessoas dizem quando estão praticando luxúria não é amor. É uma prática egoísta. O amor verdadeiro é aquele que está no interior do homem, quando ama as outras pessoas, porque o amor com o significado de luxúria é para a satisfação da carne, do próprio eu. É o amor egoísta que ama a si mesmo, que quer satisfazer a sua carne. Mas o amor de Deus no nosso coração é quando nós demonstramos ajudando as outras pessoas, e principalmente o próximo, que é a pessoa que está à sua frente, que precisa da sua ajuda em dado momento. Então, não as outras pessoas e não interiormente a nós mesmos, mas expressamos, demonstramos com as nossas atitudes o amor de Deus quando nós ajudamos os outros. Romanos 5:8, o qual nós acabamos agora há pouco de falar, que Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo demonstrou o seu amor por nós, e agora nós também devemos demonstrar o nosso amor a Deus, o nosso amor a Jesus, colocando em prática na nossa ajuda por outras pessoas. Então nós vamos demonstrar que nós amamos a Deus quando amamos os nossos irmãos. O amor desinteressado é contrário às nossas inclinações naturais, porque a nossa inclinação natural sempre é egoísta. É impossível ter esse amor. É impossível ter o amor de Deus no nosso coração. Porque Deus é quem coloca esse amor no nosso coração através do Espírito Santo. É o que Paulo escreveu na sua carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 5, quando ele diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, desse modo, quanto mais nos tornamos semelhantes a Cristo, mais amor mostraremos para com os outros. Então, quer amar mais as pessoas?
tenha uma relação íntima com Cristo. Procure mais, procure que o seu relacionamento com Cristo seja maior, porque quanto mais nos relacionamos com Cristo, seremos mais semelhantes a Cristo e o amor de Deus vai estar mais forte no nosso coração e assim então, com o amor de Deus, nós amaremos as outras pessoas. Como? Demonstrando na prática, nas nossas atitudes, que nós amamos a Deus. As 3 virtudes teologais, 1 Tessalonicenses 1:3. O que diz 1 Tessalonicenses, capítulo 1 e o versículo de número 3? Vamos ver aqui 1 e 3. Diz-nos assim a palavra de Deus: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Então, isso é o que está em 1 Tessalonicenses 1:3. Então, aqui está as 3 virtudes na igreja de Tessalônica: fé, amor e esperança. Veja o que o apóstolo diz em sua oração: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé. Qual é a obra da vossa fé? Também do trabalho do amor. Qual é o trabalho do amor? E da paciência da esperança. Então veja aqui, a paciência, o amor, o trabalho a Deus, a fé, vai ser sempre fruto da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Se você não tem esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai, então você vai ser uma pessoa sem fé, vai ser uma pessoa sem amor, vai ser uma pessoa sem paciência, porque é a esperança em Jesus Cristo que vai gerar a fé, que vai gerar o trabalho do amor e da paciência. Aos Coríntios, Paulo escreveu na primeira carta, no capítulo 13, o versículo 13: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes 3, mas o maior destes é o amor. Então o amor é maior, ele é muito maior do que as demais virtudes. Assim, as 3 virtudes que formam uma tríade especial nos ensinos de Paulo são a fé, o amor e a esperança. E nós sabemos que o amor é maior. São frutos da paciência, mas o amor é maior. Então, tais virtudes devem participar da vida da igreja. Então, essas virtudes devem sempre estar na igreja, demonstradas na igreja. O exemplo da igreja de Tessalônica nos ensina que a esperança cristã traz alegria ao coração de quem está suportando grandes tribulações e adversidades por amor a Cristo. Mas é por amor a Cristo. Não é pelas coisas erradas, pelo pecado, pelas consequências dos seus erros. Não, mas é pelo amor a Cristo. Se você está sofrendo porque você ama Cristo, se você está sendo perseguido por demonstrar o seu amor a Cristo, com certeza a alegria do Espírito Santo lhe fortalecerá, vai te ajudar você a vencer esses momentos de tribulação, de dificuldades, de perseguição na sua vida, talvez de provas. O Espírito Santo sempre o ajudará, porque você está sofrendo essas adversidades por amor a Jesus. A virtude da fé.
Mas dirá alguém: tu tens a fé, disse Tiago 2,18, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então a primeira virtude é a fé. Na carta aos Tessalonicenses, a fé se refere ao efeito prático que o apóstolo denomina de obra da fé. É a prática do amor. A prática do amor que gerou a fé. Essa obra estava presente na igreja dos Tessalonicenses e Paulo sentia grato a Deus por isso, porque ele via a igreja de Tessalônica colocando em prática o amor, porque eles tinham fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim somos encorajados a produzir frutos na igreja local com o reflexo da nossa fé. O reflexo da nossa fé é o amor demonstrado na prática, na ação, na atitude, tudo na congregação. Devemos fazer por amor a Deus, depois por amor às almas que estão perecendo em um mundo sem salvação, depois por amor aos irmãos. Quando nós fazemos qualquer que seja o trabalho na casa do Senhor ou para o Senhor, com esse amor de Deus no nosso coração, com certeza são frutos que foram gerados em nosso interior e agora nós estamos colocando em prática o que aprendemos da palavra de Cristo. A virtude do amor. Qual é a virtude do amor? Em 1 Tessalonicenses 1:3, o apóstolo fala do trabalho do amor. Ele diz: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor. Então havia um senso coletivo nos Tessalonicenses de que os seguidores de Jesus deveriam trabalhar motivados pelo amor, não motivados por seus próprios interesses, não motivado para que as pessoas o vejam trabalhar, mas motivados pelo amor que estava em Deus na vida deles. Então o trabalho do amor era algo muito concreto. Em Tessalônica não existia doutrina destituída de amor. Toda doutrina havia amor. Todo trabalho havia amor. Tudo o que faziam com amor. Estamos diante de uma igreja doutrinária e cheia de amor prático. Não é o amor teórico, que apenas fala, mas não faz, que apenas sente, mas não coloca em prática. A virtude da esperança. O apóstolo usa também a expressão paciência da esperança. Qual era a esperança dos Tessalonicenses? Que Jesus viria levá-lo para o céu. Morreram com esta esperança no seu coração. E quantos estão passando para o Senhor nos dias em que nós estamos vivendo, com a esperança de ver Cristo, com a esperança de morar no céu, com a esperança de ver a Deus. Então, a paciência da esperança. A palavra paciência tem o sentido de resistência e perseverança. Ser paciente é perseverar em uma esperança. Agora, nós que esperamos em Cristo Jesus, o nosso Senhor, esta paciência, ela nos faz ser fortes e firmes, porque estamos esperando em Jesus. Então tem o sentido de resistência,
e perseverança. A ideia sugere uma perseverança da esperança. O que Paulo tinha em mente ao usar a expressão paciência da esperança era o sofrimento dos tessalonicenses com a perseguição que estavam suportando por amor a Cristo. Então, toda a perseguição dos tessalonicenses, da igreja que estava em Tessalônica, eram suportadas porque o amor de Cristo estava na vida deles, havia atraído eles, constrangido eles, havia constrangido os tessalonicenses. Esse amor devemos nós também termos na nossa vida e vencermos as perseguições que vêm através de um problema, que vêm através de uma dificuldade, que vêm através de uma necessidade, quem sabe material, espiritual, familiar, na família, qualquer problema. Às vezes surge como se fosse uma perseguição para nos tirarmos da presença de Deus. Mas nós devemos vencer, porque o amor de Cristo está no nosso coração. Então eles se comportavam assim com a alegria do Espírito Santo. Que maravilhoso é ter o Espírito Santo na nossa vida. Ele nos ajuda a vencer, ele nos ajuda a orar. Ele ora por nós com gemidos inexprimíveis nos momentos que nós não temos palavras para orar, no momento em que nós não sabemos como pedir. O Espírito Santo, então, ele faz esse trabalho por nós, ele nos ajuda. É como disse Paulo em Romanos 5:5, o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Sempre damos graças a Deus, disse Paulo, por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. O exemplo da igreja de Tessalônica nos ensina que a esperança cristã traz alegria ao coração de quem está suportando grandes tribulações e adversidades por amor a Cristo. Isso então tocou no coração do apóstolo Paulo, porque a igreja que estava em Tessalônica estava sofrendo, estavam sendo perseguidos, muitos estavam morrendo, estavam enfrentando dificuldades, mas eles não abandonavam a Cristo, eles permaneciam, resistiam firmes, porque Cristo estava no seu coração. E deve também tocar o nosso, nos encorajar a perseverar alegremente na fé e no cuidado de Deus na nossa vida. Então, veja que a igreja de Tessalônica nos dá um grande exemplo de fé e de esperança, que é o que nós precisamos no dia a dia. Na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 13, versículos 4 a 7, o amor. Essa seção descreve o amor divino através de nós, como atividade, comportamento, e não apenas como sentimento ou uma motivação interior. Muitas pessoas são até motivados interiormente pelo amor. Muitas pessoas até sentem o amor. Muitas pessoas têm o amor de Deus na vida deles, mas não são capazes de colocar em prática esse amor. É preciso colocar em prática o amor de Deus que está na nossa vida. E como nós fazemos, como nós colocamos em prática? Amando os nossos irmãos, ajudando as pessoas. E eu já disse que o nosso próximo, ele é sempre aquela pessoa que está precisando da nossa ajuda
em dado momento. Esta lição então nos ensina que devemos amar a igreja em que congregamos. Então, o primeiro amor, amar a igreja em que você congrega, amar o local em que você ama os irmãos, que você tem comunhão com os irmãos, que você realiza a obra de Deus. Ame a sua igreja, fale bem da sua igreja. Então esse era o sentimento do apóstolo pela igreja de Tessalônica. Seu coração se alegrava pela fidelidade e lealdade dos tessalonicenses aos ensinos de Cristo. Então Paulo via o amor de Deus demonstrado na igreja de Tessalônica, porque eles sofriam, mas continuavam amando. Eram perseguidos, mas continuavam amando. Passavam por dificuldades, mas continuavam amando a Deus. Alegres e felizes, porque o Espírito Santo alegrava o seu coração, confortavam-no. A igreja local é a forma visível da igreja de Cristo e por isso devemos amá-la. Então, ame a sua igreja local. Ame o seu ministério ao qual você serve a Deus, ao qual você adora a Deus, ao qual você realiza a obra de Deus. Jesus está voltando. Ele vem a qualquer momento. Levará uma igreja que resistiu perseguições, que resistiu aos problemas, que perseverou na fé. Essa igreja, ela está em todos os lugares do mundo, representadas em uma igreja local. A sua igreja local é o lugar que você pode demonstrar o amor de Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família e até a próxima oportunidade, quando nós aqui estaremos com mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical.